Muito bem, meus caros, nós tivemos a oportunidade de falar na semana passada sobre a primeira das três partes em que se divide essa aula de número 18 sobre atos ilícitos. Hoje eu vou trabalhar com vocês as classificações principais relacionadas à responsabilidade civil. Tema da responsabilidade é um tema consequencial, então, na verdade, vocês vão estudá-lo de maneira um pouco mais cuidadosa, mais aprofundada, em maiores detalhes, junto do nosso diretor, do professor Rodrigo Gago, quando estiverem no segundo semestre do quinto ano do curso de graduação. De toda forma, para que não fique efetivamente a minha matéria privada de toda e qualquer sorte de consequência, então hoje eu vou abordar as principais classificações relacionadas à responsabilidade civil, mais precisamente a distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual, responsabilidade civil subjetiva e objetiva. Vou falar um pouquinho também da distinção que se estabelece entre a responsabilidade civil e a responsabilidade penal, com o propósito, inclusive, de esclarecer a vocês uma posição minha que é um pouquinho mais professores de direito civil, no que diz respeito à chamada responsabilidade civil punitiva, e nós vamos encerrar a nossa conversa de hoje, trazendo duas ou três considerações a propósito da imputabilidade e da responsabilidade, falando da possibilidade de agressão ao patrimônio daqueles que são considerados pelo direito civil, na parte geral, como sendo incapazes. É a regra do artigo 928 do Código Civil. Bom, então, para começo de conversa, responsabilidade contratual e extracontratual. Eu não sei se vocês se recordam, mas na aula de número 16, quando eu falava a propósito das invalidades do negócio jurídico, logo depois da parte introdutória, o slide veio com o seguinte título: Negócio Jurídico Inexistente. Aí eu devo ter feito duas ou três espécies de esclarecimentos, dizendo a vocês que não me agrada essa expressão negócio jurídico inexistente. Por quê? Se ele é jurídico, ele não seria inexistente. Mas eu dizia a vocês, malgrado essas minhas considerações, é, ainda assim, a terminologia utilizada pela doutrina é essa, negócio jurídico inexistente. Eu, cá comigo, para tentar evitar essa espécie de paradoxo inerente à própria expressão, prefiro falar em negócio juridicamente inexistente. Da mesma forma aqui, quando falamos em responsabilidade contratual e extracontratual, essa terminologia é uma terminologia consagrada. Professor, você gosta dessa terminologia? Bom, na qualidade de professor, eu não gosto. E por que eu não gosto? Porque ela não me parece que se adeque perfeitamente à solução de todos os casos que normalmente acabam sendo designados como hipótese de responsabilidade de responsabilidade contratual. Na verdade, eu tive a ocasião já de explicar isso a vocês na aula de número 12, e vocês terão a oportunidade de explorar isso ano que vem com o ministro Paulo Dias Moura Ribeiro, quando iniciarem o segundo semestre do segundo ano. Existem certas declarações de vontade que acabam sendo recebidas pelo sistema jurídico como sendo contratos. Mas há determinadas declarações de vontade que são relevantes do ponto de vista jurídico, mas que não correspondem a contratos. Uma procuração, que nós analisamos na aula de número 13, corresponde ao negócio jurídico, mas não corresponde a um contrato, porque não existem duas manifestações de vontade, só a manifestação de vontade do representado, que outorga ao representante os necessários poderes de representação para que ele se desincumba da gestão que lhe foi cometida. No que diz respeito ao testamento, da mesma forma, nós só vemos uma manifestação de vontade do testador, mas não uma manifestação de vontade dos herdeiros, dos legatários, dos sucessores. Então, não existe uma afeição contratual também no testamento, muito embora corresponda ao negócio jurídico. Há algumas aulas, quando eu falava ainda na hipótese de invalidade, no último artigo sobre simulação, eu devo ter dado um exemplo a vocês, devo ter perguntado, olha, vamos supor que eu tenho uma amante, e que eu dava um exemplo que eu sumia com meu gatinho aqui, eu não sei se vocês se recordam, eu dizia, normalmente a simulação está vinculada a negócios jurídicos bilaterais, que dão ensejo, mais das vezes, a contratos, em que existe uma oferta e uma aceitação. Mas, naquele exemplo que eu havia dado da promessa de recompensa, o que é que nós vamos encontrar? Um negócio jurídico, sim,
mas não um contrato, porque a promessa de recompensa que o Estevam faz, ela produz os seus efeitos à custa de uma única manifestação de vontade. Então, eu diria a vocês que, do ponto de vista prático, de cada 100 hipóteses de negócio jurídico, em 99 nós estamos diante de contratos. Mas existem situações que correspondem a negócios jurídicos, mas não correspondem a contratos. Então, todo contrato, pelo menos para vocês do primeiro ano do curso de graduação, eu posso estabelecer essa regra. Eu não acredito nessa regra. Se um dia eu tiver a oportunidade de trabalhar com vocês no quinto ano, eu vou explicar por que eu não acredito nessa regra, mas para vocês do primeiro ano eu digo: todo contrato corresponde a um negócio jurídico, mas nem todo negócio jurídico corresponde a um contrato. Eu observava isso a vocês no comecinho da aula de número 12. Os testamentos, as procurações, as promessas de recompensa são todas declarações de vontade, em que os efeitos são aqueles produzidos à custa da concretização dos desejos de quem exterioriza a declaração de vontade, sem que isso dê ensejo, todavia, a um contrato. Por quê? Porque não existe uma aceitação. Mas, professor, para que eu receba a herança do meu avô, não é necessário que eu aceite a herança? Sim, mas no momento subsequente. Não é indispensável para que haja testamento que exista aceitação. Para que o efeito de transladação da propriedade, né, saia o bem do patrimônio do defunto, ingresse no patrimônio do herdeiro, em caráter definitivo, aí é necessário que haja, inclusive, aceitação. Mas são dois atos distintos, que não acabam influenciando um no outro. Todavia, no que diz respeito ao contrato, não. Eu elaboro uma determinada oferta de contratação e um sujeito a acaba aceitando. No momento em que oferta e aceitação acabam se conjugando, dessa conjugação deflui a noção de contrato. Por isso, então, a gente guarda para o primeiro ano do curso de graduação que todo contrato é um negócio jurídico, mas haverá negócios jurídicos que não correspondem a contratos, como é o caso dos testamentos, das promessas de recompensa, das procurações e assim sucessivamente. Por isso, eu, Estevam, prefiro falar em responsabilidade negocial e responsabilidade extranegocial. Porque tudo aquilo que eu vou mencionar a partir daqui, um instante, tudo que eu vou mencionar ainda nesse mesmo slide, como sendo consequência da responsabilidade contratual, se aplica não apenas aos contratos, mas também aos negócios jurídicos que contratos não sejam. Puxa, professor, isso me parece interessante. Bom, a mim parece interessantíssimo. E é exatamente por isso que não me satisfaz uma regra que não se aplique em 100% dos casos. Se ela se aplica em 99% dos casos, ela resolve muitos dos meus problemas, mas eu não fico tranquilo, pelo menos na qualidade de professor. Então, eu digo, é uma boa regra? É, mas a gente precisa guardar essas ressalvas. Então, não é porque eu, Estevam, não goste da dicotomia, da terminologia responsabilidade contratual e extracontratual, que as consequências extraídas dessa dicotomia, elas são imprestáveis. Não, não, não. As consequências dessa dicotomia são muito positivas. As regras que nós vamos aprender agora, são 4 regras principais, elas são extremamente preciosas. Mas, a meu ver, elas se aplicam não apenas aos contratos, mas também aos negócios jurídicos que contratos não sejam. Bom, primeira das regras, primeiro dos elementos diferenciais. Na responsabilidade que eu, Estevam, chamo de negocial e a doutrina chama de contratual, existe uma espécie de inobservância de dever, existe uma espécie de violação a um dever jurídico que é precedido por um ato, é precedido por uma espécie de convenção, uma espécie de negócio jurídico que vincula 2 sujeitos determinados, e às vezes mais de 2 sujeitos determinados. Então, se eu, por exemplo, me obrigo, por meio de um contrato de compra e venda celebrado entre mim e o Caio, e não entrego, não transfiro a propriedade tal como eu tinha prometido ao Caio, estarei eu inadimplente? Sem dúvida alguma. Mas será que o Caio pode cobrar indenização de qualquer outra pessoa que não do Estevam? Não, porque o vínculo que o une exclusivamente a mim. E esta união, este vínculo que me une ao Caio, é precedido de um contrato, é precedido de um acordo, de um negócio jurídico que acaba me vinculando exclusivamente a ele. Então, no âmbito da responsabilidade contratual, que eu prefiro chamar de responsabilidade negocial, há uma prévia declaração de vontade, no mais das vezes um contrato,
que dá enseja um liame específico, um vínculo específico estabelecido entre um sujeito e outro. E é exatamente no bojo desta relação pré-existente entre Estevão e Caio que uma das partes acaba descumprindo aquilo que lhe competiria observar. E aí, em função dessa inobservância dos deveres derivados dessa relação, a parte lesada acaba postulando o recebimento de uma indenização. Agora, vamos supor que eu esteja conduzindo o meu veículo automotor aqui nas proximidades da minha casa, e de repente um sujeito bata na traseira do meu veículo. Houve o desrespeito a uma espécie de dever jurídico? Houve. Porque, na verdade, o meu direito de propriedade foi turbado. Alguém veio e bateu na traseira do meu veículo. Mas esse dever de respeitar o meu direito de propriedade afeta tão somente o condutor do veículo de trás? Não. Todas as demais pessoas do mundo, que não o próprio proprietário Estevão, devem respeitar o direito de propriedade do titular. Por quê? Porque, diferente da primeira situação, da compra e venda celebrada entre mim e o Caio, o vínculo derivado do meu direito de propriedade é um vínculo com oponibilidade erga omnes, com oponibilidade contra todos. Então, aqui nós também estaremos falando de alguém que viola um direito. Só que quando se viola um direito obrigacional, nós estamos falando da preexistência de um vínculo entre pessoas determinadas. No âmbito do direito das coisas, existe uma relação pré-existente entre o lesado, o titular de um direito oponível contra todos, e um desses sujeitos que deveria observar o meu direito de propriedade, por exemplo, acaba violando o meu direito de propriedade sobre o automóvel. E aí eu quero receber a indenização. Bom, então está errado, a meu ver, dizer que no caso da responsabilidade contratual existe vínculo anterior e no caso da responsabilidade extracontratual não existe vínculo anterior. Não, nos dois casos existe um vínculo anterior. Só que no caso da responsabilidade da responsabilidade contratual já existe um vínculo entre aqueles sujeitos determinados. E no que diz respeito a responsabilidade extracontratual, existe uma inobservância de um dever de cuidado objetivo. Alguém deveria ser diligente e não foi. Acabou se mostrando negligente, imprudente, imperito, e em virtude ou desse comportamento culposo de inobservância do dever de cuidado objetivo, ou verdadeiramente doloso, intencional de causar dano ao Estevão, eu acabo tendo direito ao recebimento de uma indenização. Mas num caso, com a existência de um vínculo de natureza negocial estabelecido entre mim e a outra parte. No segundo caso, existe a inobservância de um dever genérico de cuidado, que atinge não apenas aquele que bateu no meu carro, mas todas as demais pessoas. Essa é a primeira diferença. Segunda diferença importante, ônus da prova no que diz respeito à culpabilidade. Vocês viram comigo, na segunda aula, no segundo encontro dessa semana, na quarta-feira, que quando eu levo uma batida de trânsito, para que eu consiga receber a indenização, via de regra eu preciso provar a existência de 4 elementos da responsabilidade civil. Em primeiro lugar, o elemento formal, a conduta. Em segundo lugar, o elemento material, chamado dano. Em terceiro lugar, eu tenho que demonstrar que o dano é oriundo da conduta, é o chamado nexo de causalidade, o nexo causal, o elemento causal. E, finalmente, eu preciso também provar o elemento subjetivo, a culpabilidade, que houve culpa, negligência, imprudência, imperícia, a inobservância do dever de cuidado objetivo, ou então que houve dolo por parte do sujeito que conduziu o veículo de trás. Se eu não conseguir provar a existência de culpabilidade, provavelmente eu não receberei a indenização. É isso que nós observamos no âmbito da responsabilidade extracontratual, e que eu, Estevão, vocês já sabem, prefiro chamar de responsabilidade extranegocial. Só que no âmbito da responsabilidade contratual ou negocial, existe uma presunção de culpabilidade oriunda do próprio inadimplemento. Então, vamos imaginar o seguinte: eu contratei um determinado fotógrafo para que esteja presente a solenidade do meu casamento, para registrar as imagens daquele evento. Só que o fotógrafo não apareceu. Se ele não apareceu, eu fiquei chateado? Mas é claro que fiquei chateado. Vou querer receber uma indenização? Claro, quererei receber uma indenização por danos patrimoniais, por danos morais, sabe-se lá por quais danos. Muito que bem. Preciso provar a existência de culpabilidade da parte dele? Na verdade, não. Como havia um vínculo prévio entre mim e o fotógrafo, havia um vínculo estabelecido em virtude de um contrato de prestação de serviços especializados celebrado entre mim e ele, no momento em que ele não cumpre aquilo que lhe compete por força do contrato, presume-se a existência de dolo ou de culpa da parte dele.
Mas, professor, não foi uma vontade dele. É que, no final das contas, não é que ele acabou saindo para Gandaia na véspera e acabou perdendo a hora do casamento no dia seguinte. Não. É que, simplesmente, ele acabou sendo colhido por um mal súbito aí. Pegou uma tal de uma Covid, acabou sendo internado, estava entubado no dia do casamento. Então, o que o senhor queria? Que ele saísse lá, estava entubado, queria que ele fosse registrar o casamento ainda assim? Ah, bom. Se ele tiver como efetivamente provar que não houve culpabilidade de sua parte, então ele não será obrigado a indenizar o dano por mim experimentado. Mas, do inadimplemento já se presume a existência de culpabilidade. Incumbirá a ele, demandado quanto ao pagamento de uma indenização, provar que não houve culpa de sua parte. Então, fica um pouco mais facilitada a vida da vítima na responsabilidade contratual do que na responsabilidade extracontratual. Nos dois casos, isso vai ser útil também para a responsabilidade objetiva, de que eu vou falar daqui a alguns instantes, mas nos dois casos, da responsabilidade contratual e da extracontratual, a vítima precisa provar que houve conduta, que houve dano e que houve nexo causal. Num caso, eu tenho de provar que o sujeito conduziu o veículo de trás, bateu no meu veículo, em função da batida, a traseira do Estevam está abalroada. Mas preciso provar a culpabilidade também, por se tratar de responsabilidade lex aquilia, né, aquiliana, ou extracontratual, extranegocial. Mas, se o sujeito não comparece no dia do casamento para efetuar os registros fotográficos, eu provo a conduta, que ele não apareceu, e aliás deveria comparecer, que houve dano, não há foto, não há registro, senão os registros improvisados efetuados pelos convidados, que ficaram com pena de mim, e um nexo causal. Eu fiquei muito chateado, tive um dano psíquico, tive um dano moral, tive um dano patrimonial em virtude daquela espécie de inadimplemento. Mas eu não preciso provar a culpabilidade. A culpabilidade será presumida como uma decorrência automática do simples inadimplemento. E será a parte contrária que vai ter que demonstrar que não houve reprovabilidade naquela ausência por mim apontada. Aqui é importante nós observarmos que existem mais duas espécies de elementos diferenciais no que diz respeito à responsabilidade extracontratual e contratual. Primeiro, o acesso à responsabilidade contratual por parte do incapaz é um acesso mais reduzido. Por que é um acesso mais reduzido? Bom, vocês já viram comigo, tanto nas aulas de número 5, tanto na aula de número 5, quanto também na aula de número 16, na aula de número 5, na aula de número 12 e na aula de número 16. Vocês viram em 3 oportunidades que o incapaz só tem acesso a um contrato, um negócio jurídico, se estiver representado adequadamente, sendo absolutamente incapaz, ou assistido, em se tratando de incapacidade relativa. Então, já existe uma espécie de obstáculo que torna a participação de um incapaz em um contrato uma excepcionalidade, algo que é dificultado. Pois bem, neste contrato celebrado, o inadimplemento, naturalmente, que acabará sendo mais tão excepcional quanto foi o ingresso daquele incapaz no contrato. Agora, para que o incapaz responda por delitos, por atos extracontratuais, por atos ilícitos quaisquer, em sentido amplo, não há necessidade da assistência do seu, na hipótese de incapacidade relativa, do seu assistente, ou então do concurso do seu representante. Não. Basta que um dano tenha sido causado, graças a uma conduta do absoluto ou do relativamente incapaz, e havendo esse nexo causal, via de regra, o patrimônio do incapaz poderá ser litido, na forma do artigo 928 do Código Civil, que nós teremos a oportunidade de estudar daqui a alguns instantes. Então, percebam que, no que diz respeito à responsabilidade extracontratual, a participação do representante ou do assistente é desnecessária. Já no que diz respeito à responsabilidade contratual, é óbvio que a participação do representante e do assistente é necessária. Não no momento do inadimplemento, às vezes até mesmo no momento do inadimplemento, mas principalmente no momento da celebração do ajuste. Portanto, a responsabilização extracontratual do incapaz é ordinária e a contratual do incapaz seria extraordinária. Volto à carga, terei oportunidade de observar na quarta etapa, no quarto conteúdo da aula de hoje,
que, embora seja uma responsabilidade ordinária, a do incapaz, por atos ilícitos em sentido amplo, né, por atos ilícitos em sentido estrito, ainda assim, essa responsabilidade ordinária será limitada e será subsidiária. Nós veremos que só existe a possibilidade de se percutir o patrimônio do incapaz, se não for possível agredir-se o patrimônio do seu representante ou do seu assistente, e ainda assim não pode ficar privado do indispensável à sua subsistência. Quarta diferença, no que diz respeito à responsabilidade extracontratual ou aquiliana, que não é precedida pela existência de um negócio jurídico ou de um contrato, aplica-se a máxima in lege aquilia et levissima culpa venit. O que significa essa máxima? Que no que diz respeito à responsabilidade extracontratual, mesmo que haja uma culpa pequenininha, a indenização acabará, o dever de indenizar acabará despontando, desde que alguma culpa haja. Imaginem, se uma comunidade acaba sendo pulverizada, transformada em pó, graças ao fato de que eu jogo uma bomba nuclear, estamos diante de um dano catastrófico, graças a uma conduta aberrante por parte do Estevão. Agora, se eu sou um fumante e apago mal uma bituca de... Eu não sou fumante, mas é só um exemplo. Se eu sou um fumante e apago mal uma bituca de cigarros e jogo pela rua, e a comunidade como um todo também acaba sendo transformada em pó, em virtude daquele incêndio, haverá também um dano catastrófico. Mas, nesse caso, a minha culpa, embora exista, é uma culpa pequenininha. Não se trata, neste caso, de inexistência de culpa. Por quê? Porque ainda assim, ainda que eu não tivesse jogado uma bomba nuclear, de fato, eu apaguei uma bituca de cigarros e acabei provocando aquele incêndio. Culpa do Estevão, houve. Mas é claro que é uma culpa menor do que aquela quando eu aperto um botão e acabo determinando uma explosão em uma comunidade. Mas ainda assim, do ponto de vista civil, in lege aquilia et levissima culpa venit. No que diz respeito à responsabilidade extracontratual, a responsabilidade aquiliana, não importa se a culpa é grande ou se a culpa é pequenina. Em regra, o tamanho da minha indenização será determinado pelo dano e não pela quantidade da culpa. Eu vou voltar a falar disso na próxima dicotomia entre responsabilidade civil e responsabilidade penal. Desde que haja culpa, isso já é suficiente para que exista responsabilidade civil por parte do Estevão. Agora, é importante nós observarmos que em certos contratos, às vezes uma culpa pequena não ensejará a existência de responsabilidade. Não, professor, não. E eu pediria aqui a vocês que, por gentileza, lançassem mão para analisar. Eu não sou professor de direito das obrigações de vocês, mas lancem mão, por gentileza, do artigo 667 do Código Civil. E vocês vão verificar que quando eu contrato alguém como meu mandatário, se eu contrato alguém muito responsável, dessa pessoa extremamente responsável, eu vou querer o máximo. Eu não vou me contentar com algo diferente daquilo que ele poderia ordinariamente oferecer. No entanto, se eu contrato como sendo o meu mandatário uma pessoa relapsa, mesmo que ele pise fora da linha um pouquinho, mesmo que ele acabe revelando uma culpa pequenininha, ele não será responsabilizado. Aí vocês vão falar, mas professor, mas isso é injusto, né? Fazendo isso aqui uma analogia, é como se eu aplicasse a mesma prova para dois alunos diferentes. E os dois têm o mesmo erro, mas um dos meus alunos fica com uma nota mais baixa do que a do outro. Mas, professor, se os dois tiverem o mesmo erro, por que você atribuiria notas mais baixas para um aluno do que para o outro? Não sei, às vezes eu tenho um aluno que é brilhante, só que eu percebo que ele não está levando a matéria muito a sério. E o outro é um aluno muito esforçado, que está dando sangue, mas infelizmente talvez ele não consiga produzir os mesmos resultados na minha matéria que o aluno brilhante. Bom, e vamos supor que os dois tenham feito a mesma prova e obtido uma resposta idêntica. Por que é que eu poderia atribuir uma nota maior para um aluno do que para o outro? Porque às vezes aquilo que meu aluno que deu sangue, mas infelizmente não conseguiria um resultado muito melhor,
Aquilo que o meu aluno me ofereceu era tudo aquilo que ele podia. E por isso, talvez a sua nota precise ser melhor. Talvez eu, professor, queira atribuir a mesma nota, porque o resultado foi o mesmo para os dois. Mas uma das lógicas, uma das razões que poderia ser utilizada por mim para justificar a diferença de nota seria essa: a de que às vezes eu tenho um aluno que apresentou o mesmíssimo resultado, em termos de módulo, né, em termos objetivos, que um seu colega, mas ele tinha uma capacidade maior. E por isso, atingir um resultado menor do que aquele esperado acaba me frustrando mais, e por isso ele acaba tendo uma nota menor. Você fala, puxa vida, professor, mas isso é muito injusto de sua parte. Bom, se vocês lerem a parábola do filho pródigo, vocês vão ver que às segundas-feiras, às vezes, quando eu leio a parábola do filho pródigo, eu fico muito otimista, acho muito bonito, e na sexta-feira, quando já estou muito cansado, eu fico furioso. Eu falo, desgraçado, viu, do pai, porque um dos filhos é tão bonzinho, não dá dor de cabeça, e esse não recebe nenhum cordeiro, nenhum carneiro, nem faz uma churrascada. O outro faz e acontece, vai pra farra, e quando volta, o pai fica todo feliz, todo meloso, e acaba perdoando e desculpando aquele que pisou na bola. Lógico que o outro filho fica, em certa medida, contrariado. Se vocês lerem o artigo 667 do Código Civil, e se lerem também a disposição do contrato de depósito aplicável, é que no momento a minha mente não me dá segurança com relação ao artigo. Eu acho que é o artigo 629 ou 630 do Código Civil em matéria de depósito, mas posso ter errado. Mas no artigo 667, em matéria de mandato, se diz exatamente isso: que se eu contrato alguém que é bastante responsável, a mínima pisada de bola desse sujeito já é suficiente para caracterizar o inadimplemento. Imaginem que eu tivesse deixado a minha biblioteca sob os cuidados do professor Elcio Madeira. E aí o que aconteceu? Um livro acabou sendo minimamente avariado. Eu vou requerer do professor Elcio pagamento de uma indenização. Aí vocês vão dizer, mas puxa, se o livro tivesse nas mãos de uma pessoa menos cuidadosa, o Estevam pleitearia indenização e não receberia nada. Sim, porque uma pessoa média, uma pessoa que é um bônus pater famílias, um bom pai de família, um homem médio, ele cuidaria dos meus livros com o cuidado que normalmente costuma ter com as suas próprias coisas, que é um cuidado mediano. Mas eu não deixei a minha biblioteca com um homem médio, eu deixei a minha biblioteca com o professor Elcio Madeira. Então, dele, com relação a ele, eu não me contento com o cuidado do homem mediano. Eu acabo exigindo dele um comportamento absolutamente irrepreensível. Então, nessa circunstância, a gente costuma chamar de responsabilidade ou de culpabilidade em concreto, diferentemente da culpabilidade em abstrato. Eu acho que eu já falei disso a vocês sob a forma de um exemplo nas aulas anteriores. Eu não me lembro muito bem agora em que aula que eu falei isso. Mas eu devo ter narrado a vocês um exemplo em que eu queria entrar em casa por volta da 1 da manhã e a minha esposa não deixou entrar. Aí eu falava, poxa, mas eu fui o primeiro a sair lá da festança da faculdade, e a minha esposa disse, eu não me casei com os professores da faculdade de Direito, me casei com Estevão Repousada. A isso se dá o nome de responsabilidade em concreto, por oposição à responsabilidade em abstrato. A responsabilidade em abstrato é típica da responsabilidade extracontratual ou, para mim, extranegocial. Quando alguém bate no meu veículo, eu não olho para trás para saber se é o sujeito muito cuidadoso ou é o mais desmazelado. Vai-se observar se uma pessoa qualquer que estivesse dirigindo o veículo automotor de trás teria conseguido impedir a colisão ou não. Se o homem médio teria conseguido impedir a colisão, eu vou receber uma indenização. Agora, no âmbito do direito contratual, da responsabilidade contratual, não em todo caso, mas às vezes a responsabilidade pode ser uma responsabilidade em concreto, de modo que eu acabo sendo mais rigoroso com o depositário Elcio Madeira do que sou com relação ao depositário fulano de tal, que acaba sendo depositário um pouquinho mais relapso, tá bom? Então, as diferenças fundamentais entre a responsabilidade contratual e extracontratual são essas: a preexistência de um vínculo de natureza direta e imediata entre sujeitos determinados na responsabilidade contratual, que eu prefiro chamar de negocial, a possibilidade de presunção de culpabilidade na responsabilidade contratual, que inexiste na responsabilidade extracontratual ou extranegocial, o acesso ordinário do incapaz à responsabilidade aquele ano extranegocial, mas não a responsabilidade contratual, onde, para participar de contrato, ele precisa contar com o concurso do seu representante, do seu assistente, e
Finalmente, a possibilidade, no âmbito da responsabilidade contratual, de exoneração de responsabilidade por indenização em caso de culpa leve. Haveria um escalonamento, haveria uma espécie de gradação das culpas relevantes para que haja ou não pagamento de indenização. Na responsabilidade extracontratual, isso, via de regra, é irrelevante. Via de regra. Sempre que utilizar essa expressão via de regra, vocês já sabem que haverá exceções. E essas exceções não serão analisadas por mim hoje, acabarão sendo analisadas por mim na próxima quarta-feira. Segunda dicotomia, responsabilidade civil e responsabilidade penal. Aqui nós temos 5 diferenças fundamentais. A primeira diferença que se costuma estabelecer para se distinguir a responsabilidade civil da responsabilidade penal é o local onde a responsabilidade está prevista. Então, muitos professores acabam sustentando, e eu não concordo com isso, que a responsabilidade será civil quando prevista no Código Civil ou na legislação civil, e será uma responsabilidade penal quando prevista no Código Penal, nas leis extravagantes penais. Primeira razão de eu não concordar com isso, haverá leis extravagantes que ostentam aspectos civis e penais ao mesmo tempo. É o caso da Lei do Inquilinato, a Lei 8245, de 91, o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, a Lei 8.078, de 90. Então, essa diferença, se está situada no Código Civil, no Código Penal, na legislação civil penal, não me parece uma diferença boa. E, em segundo lugar, porque, a meu ver, nós encontraremos, sim, sanções penais no Código Civil e sanções civis no Código Penal. Puxa, professor, e como é que nós vamos encontrar sanções civis no Código Penal e sanções penais no Código Civil? Para que eu consiga efetivamente concluir que existem sanções civis no Código Penal, eu preciso saber o que é que me leva a entrever, num caso de uma consequência estabelecida pelo legislador, uma sanção civil. É que penso eu que a sanção civil, a indenização, ela tem por propósito exclusivamente restabelecer o estado imediatamente anterior. Já a sanção penal, ela tem uma tripla finalidade. Em primeiro lugar, ela serve como mecanismo de castigo, retribuição. Em segundo lugar, ela serve como mecanismo de prevenção, genérica e específica, para que a pessoa não volte a violar uma regra jurídica penal e para que as outras pessoas não se sintam incentivadas a violar uma regra jurídica penal, porque nada acabou acontecendo. Em terceiro lugar, as normas penais, as sanções penais têm uma finalidade pedagógica, de ressocializar, de promover de maneira oblíqua a preparação do delinquente, do condenado, para o reingresso à vida em sociedade. Então, é assim, do ponto de vista finalístico, a sanção civil tem o propósito exclusivo de tentar restabelecer a situação imediatamente anterior. Na aula de número 16, não sei se vocês se recordam, eu dizia da compra e venda, né, em que eu tinha sido vítima de um dolo. Eu devolvo o livro vendido para mim, para o sujeito que me vendeu, e eu quero o meu dinheiro de volta. É como se houvesse a possibilidade de nós desfazermos aquilo, apagarmos aquilo que tinha sido feito de inválido. Às vezes isso é possível, mesmo no âmbito da invalidade, isso muitas vezes não é possível. No caso do estado de perigo, como eu disse a vocês no final da aula de número 16, de toda forma, no que diz respeito aos atos ilícitos e à responsabilidade civil, a ideia é oferecer ou resultado prático equivalente, ou então tentar oferecer uma indenização para a parte não se sentir tão lesada quanto se sentia no momento em que a violação de direito foi praticada. Então, o Estevam queria que o pintor de paredes comparecesse para deixar o seu apartamento em ordem em tal dia. Ele não apareceu, viajou. Então, eu contrato um outro pintor de paredes, não é aquele que tinha sido por mim contratado, e ele pinta as paredes. Não é o trabalho feito por aquele que tinha sido por mim contratado? Não, mas o resultado é exatamente o mesmo, resultado prático equivalente. Para mim, existe o atendimento dos meus interesses. O Estevam ficou privado, por exemplo, da oportunidade de assistir um show, um espetáculo, porque alguém o amolou, alguém acabou criando para ele um compromisso. Então, eu sinto uma espécie de abalo moral. O que se faz? Se paga para o Estevam uma determinada importância e eu faço uma viagem, como uma forma de tentar compensar aquele dissabor, aquele desgosto de não ter assistido à apresentação do meu artista favorito. Muito que bem, nos dois casos, a ideia é tentar, na medida do possível, restabelecer a situação imediatamente anterior. Mas não é a de castigar aquele que violou meu direito.
Não é a de tentar desestimular novos comportamentos ilícitos por parte daquele que me prejudicou, ou de terceiros que estejam numa posição similar à dele. Não é a de, por meio da indenização, fazer com que ele compreenda o caminho das pedras e não volte a violar as regras jurídicas e acabe se manifestando cada vez mais preparado para a vida em sociedade. Não, essas funções retributiva, de castigo, preventiva específica e preventiva geral e pedagógica, essas são funções das sanções penais. Um sujeito tirou a vida do Estevão, ele será encarcerado. Quais serão as finalidades desse encarceramento? Castigá-lo, porque o ato que ele cometeu merece reprimenda. Em segundo lugar, prevenir novos delitos, novos homicídios a serem praticados por aquele próprio sujeito, ou então, para que ele não se torne reincidente, ou então para que outras pessoas não se inspirem naquele exemplo, tirando a vida das demais pessoas. E quando ele está cumprindo a sua pena, vocês vão verificar com o professor de Direito Penal que a Lei 7.210 de 84, Lei de Execuções Penais, prevê uma série de evoluções experimentadas durante o processo de cumprimento da pena, com o propósito de que, paulatinamente, ele vá se preparando para a reinserção na vida em sociedade. Então, é a conversão do regime fechado em regime semiaberto, de semiaberto em aberto, são aquelas famosas saidinhas temporárias, que têm uma finalidade pedagógica. Então, primeira diferença que se pode estabelecer entre a sanção civil e a sanção penal. A sanção penal tem finalidade de castigo, retributiva, preventiva geral, preventiva especial e também uma função pedagógica. A sanção civil tem uma função efetivamente de restabelecimento do estado imediatamente anterior, se possível. Então, essa já acaba sendo uma diferença, a meu ver, muito importante entre esses dois tipos de consequências. Segundo, vocês vão ver, com o professor de Direito Constitucional, com o professor Denise Alwad, com o professor Roberto Bahia, que no artigo 5º, inciso 45º da Constituição Federal, se estabelece o princípio da intransmissibilidade da responsabilidade penal. A sanção penal, se meu pai cometeu um homicídio, ele acaba sendo encarcerado, e no primeiro dia do cumprimento da sua pena ele vem a falecer. A sanção penal é intransmissível aos sucessores. Agora, prestem atenção nisso, hein? Se meu pai tirou a vida de alguém e teria de pagar uma indenização, a responsabilidade penal não se transmite a mim, meu pai morreu no cárcere e eu não vou ter que ser preso para continuar cumprindo a pena dele. Mas a sanção civil pode ser transmitida sim. Sempre será transmitida? Não. Será transmitida nos limites das forças da herança. Então, se meu pai transmitiu para mim um patrimônio superavitário, se meu pai, no momento em que faleceu, tinha ativos superiores aos seus passivos, então tudo aquilo que ele tinha no seu patrimônio vai ser utilizado para se tentar pagar a indenização devida à vítima daquele evento. Agora, se meu pai, no momento da sua morte, tinha um passivo superior ao seu ativo, ele morreu, além de preso, quebrado, nessas circunstâncias, não se transmite para mim nem a responsabilidade civil, penal, e nem mesmo a responsabilidade civil. Mas essa é uma diferença importante, que, via de regra, considerando-se o patrimônio superavitário daquele que faleceu, a responsabilidade penal não se transmite quando a morte do delinquente, do agente violador, mas a responsabilidade civil, o dever de indenizar, se transmite sim. Terceira diferença, a responsabilidade civil é preponderantemente patrimonial e a responsabilidade penal é preponderantemente pessoal. Ou seja, quando eu violo uma das normas constantes dos artigos 121 e seguintes do Código Penal, os crimes em espécie, e além dos crimes previstos na legislação extravagante, normalmente eu, delinquente, respondo com a minha liberdade. Haverá uma pena de reclusão ou uma pena de detenção, as duas acabam sendo penas privativas da liberdade de locomoção. Haverá as chamadas penas restritivas de direitos, fico privado do poder, da liberdade de dirigir um veículo automotor. É uma restrição a uma liberdade, mas uma liberdade qualificada, não é a liberdade de ir e vir em geral. E haverá, inclusive, a privação da liberdade do exercício profissional, com relação a alguns crimes, do exercício do pátrio poder, do exercício de determinadas prerrogativas políticas.
E, excepcionalmente, eu posso também, por força de uma sanção penal, ter o meu patrimônio agredido. É a pena de multa. Bom, embora exista a pena de multa, e embora outras liberdades que não a de locomoção possam ser atingidas por força da sanção penal, a principal espécie de mecanismo de castigo, de agressão da norma penal incriminadora direcionada ao agente infrator, é a agressão, é o cerceamento, é a restrição à sua liberdade de locomoção. No que diz respeito às sanções civis, normalmente se restringe ou se atinge o patrimônio do infrator. Vocês vão ver que, de acordo com o artigo 957 do Código Civil, o patrimônio do devedor corresponde à garantia ordinária dos seus credores. Eu observava isso a vocês quando falava sobre fraude contra credores, entre os artigos 158 a 165 do Código Civil, na aula de número 15, sobre defeitos do negócio jurídico. Então, neste caso, nós podemos dizer que no Brasil, em regra, ninguém pode ser preso pelo inadimplemento de dívidas. Mas, professor, existem exceções? Sim, existem duas exceções, constantes do artigo 5º, inciso 67º da Constituição Federal, sendo que uma delas acabou sendo quase que apagada, né, proscrita do sistema jurídico brasileiro por força da súmula vinculante número 25 do STF. Quais são as duas hipóteses previstas no inciso 67º do artigo 5º da Constituição de prisão civil por dívidas? Ou em caso de inadimplemento voluntário e inexcusável de prestação alimentícia, se o genitor, por exemplo, não paga os alimentos, podendo, então atenção, se ele não paga porque ele não tem como pagar aqueles alimentos, não haverá a prisão civil. Mas se ele tem como efetuar o pagamento daquelas dívidas, daquelas pensões alimentícias, e não paga, o seu inadimplemento é voluntário e é inexcusável, não tem nenhum perdão para isso, então ele poderá ser preso. E será uma prisão diferente da prisão típica de direito penal, porque ela não tem o caráter de castigar quem quer que seja. Ela é uma prisão meramente coercitiva, serve como estímulo para que o sujeito cumpra a prestação alimentícia, tanto que se essas prestações alimentícias forem pagas, o sujeito acabará sendo libertado imediatamente após o pagamento, né, dessas pensões. Já no âmbito das sanções penais, não. Então, eu cometi um homicídio, fui condenado a pena de, sei lá, 20 anos de reclusão, entro no primeiro momento lá no cárcere e 10 segundos depois de ter sido enclausurado, eu tenho lá uma visão da divindade, sei lá, me arrependi sinceramente. Aí eu não ofereço mais risco nenhum para a coletividade. Então eu falo com o carcereiro, mas escute, eu não ofereço mais risco nenhum, me arrependi profundamente, e em lugar de vocês pagarem o meu alimento aqui, eu quero ser produtivo, eu vou trabalhar de graça lá fora, pode me libertar. Será possível essa libertação de sujeito que está visivelmente e de maneira autêntica arrependido? Não, porque a sanção penal tem um quê de retributividade, ela tem um quê de castigo. Já a sanção civil, não. A sanção civil de prisão tem uma finalidade meramente coercitiva. Se o pai de família paga a pensão alimentícia porque se arrepende, no camburão, a caminho do cárcere, puxa, a pensão foi paga, ele não vai ser preso. Se ele se arrepende só para não ser preso, e não tem nem. Se ele paga a pensão só para não ser preso e não tem arrependimento algum, ainda assim, a pensão foi paga, ele também não vai ser preso. Notem que é muito peculiar essa prisão civil típica do inadimplemento da pensão alimentícia. E também havia previsão, no inciso 67º do artigo 5º da Constituição Federal, da prisão civil do depositário infiel, mas essa hipótese acabou sendo posta de parte por força da súmula vinculante número 25 do STF. Uma súmula que me parece esdrúxula, eu não gosto dessa súmula, não que eu seja um defensor, por essência, da prisão civil do depositário infiel, eu acredito que não se resolvem problemas de natureza civil com a utilização da prisão. Eu, do ponto de vista da essência da questão, sou contrário à prisão civil do depositário infiel, mas a forma como ela acabou sendo proscrita do nosso sistema não me agradou em absolutamente nada, mas eu não sou professor de direito constitucional e tampouco professor de direito internacional público. Então, nessas duas oportunidades, dessas duas matérias, vocês terão a oportunidade de estudar com os professores de outras matérias as razões que levaram o STF à edição dessa súmula vinculante. Em quarto lugar, há que se observar que, embora a culpa seja necessária tanto na responsabilidade civil quanto na responsabilidade penal, a culpa tem um papel diferente nas duas modalidades.
prestem atenção nessa quarta diferenciação, porque ela não é difícil, mas às vezes os alunos têm uma grande espécie de obstáculo, né, de dificuldade em entendê-la. Vejam, se eu levei uma batida de trânsito e quero receber a indenização, para receber a indenização eu preciso provar a conduta de quem conduziu o carro de trás, o dano, a minha traseira abalroada, o nexo causal, que a minha traseira só está machucada, abalroada, em virtude daquela colisão, e a existência de culpabilidade, que ou houve intenção do sujeito de trás bater no meu carro, ou então ele acabou sendo negligente, imprudente, imperito, acabou inobservando o dever de cuidado objetivo. Se eu provar que houve culpa da parte dele, ele responde. Se a culpa dele for pequenininha, qual vai ser o tamanho da indenização que ele vai ter que pagar? Ué, o tamanho do dano. E se a culpa dele for grandona? Se ele estava alcoolizado, não é que ele estava vendo uma mensagem do WhatsApp, não se deve ver mensagem do WhatsApp em duas situações, quando você está dirigindo um veículo automotor e também quando você está assistindo a porra da aula do Estevam. Larga essa merda de telefone. Agora, cara de pau. Não, eu tô brincando, eu tô chutando. Vocês provavelmente estão prestando atenção na minha aula de maneira canina. Vocês são alunos muito sérios. Mas eu agora tenho que me aproveitar dessa oportunidade. Bom, mas voltando, dizia eu, se o sujeito. Soltou na hora. É uma brincadeira, Clã. Tá vendo? Olha, às vezes funciona. Eu nunca pesquei na vida, mas às vezes eu lanço a minha varinha aqui e acabo pegando um peixinho. Vejam, então nessas circunstâncias, se houve um pequeno deslize, o sujeito estava completamente embriagado e acabou batendo no veículo, o dano vai ser reparado da mesma forma. Por quê? Porque eu meço a indenização, eu estimo a indenização, o quanto terá de ser pago, pelo tamanho do dano. Então, eu vou ver qual é o tamanho do prejuízo que o Estevam teve, de acordo com o impacto na traseira do seu veículo. Se há um grau de reprobabilidade menor ou maior na conduta de quem dirige o veículo de trás, isso é irrelevante, em linha de princípio, para a responsabilidade civil. Mas vocês vão ver no artigo 59 do Código Penal que, no âmbito do Código Penal, se um sujeito tira a vida de alguém, a sua pena pode ser de 6 a 20 anos de reclusão. Por que no artigo 121 do Código Penal se estabelece lá, matar alguém, pena de 6 a 20 anos de reclusão? Porque haverá homicídios punidos com uma pena de 6 anos e haverá homicídios que são punidos com uma pena de 20 anos. Mas em qual das duas situações a morte é mais matada? Vocês vão dizer assim, professor, nos dois casos, a morte é igualmente matada. A vítima, infelizmente, perdeu a possibilidade de continuar existindo. É verdade. Mas por que num dos casos a reprobabilidade é maior e em outro dos casos a reprobabilidade é menor? Porque leva-se em consideração, para se estabelecer se a sanção vai ser de 6, 7, 20 anos, leva-se em consideração não apenas o resultado lesivo-morte, que precisa existir, mas também o quão reprovável é a conduta daquele agressor, daquele delinquente. Então, tomem cuidado. Nos dois casos, tanto na responsabilidade civil quanto na responsabilidade penal, via de regra, deverá haver culpa. Mas a culpa que é indispensável para que exista a responsabilidade civil, só que o tamanho da indenização não depende da culpa, depende do dano. No âmbito da responsabilidade penal, a culpa tem duplo papel. Ela é indispensável para que exista pena e ela também, nos termos do artigo 59 do Código Penal, é utilizada como um elemento determinante do quantum daquela pena. Se vai ser uma pena de 6, de 7, de 8, até uma pena de 20 anos de reclusão, no caso do 121 do Código Penal. Então, a culpa, no âmbito da responsabilidade penal, tem duplo papel. É um pressuposto da responsabilidade penal e um elemento que orienta sobre a quantidade de pena que o sujeito experimentará. No âmbito da responsabilidade civil, em regra, a culpa é simplesmente um pressuposto da pena. Mas haverá exceções? Sim, nós vamos estudar, não no próximo slide, mas no outro, né? Responsabilidade objetiva, situações em que o sujeito vai indenizar mesmo que não exista culpa. Mas isso não é o que mais verifica. E, finalmente, se deve observar que a responsabilidade civil pode ser estabelecida por qualquer espécie de norma jurídica. A responsabilidade civil pode estar prevista num contrato, ela pode estar prevista num ato unilateral, ela pode estar prevista em uma medida provisória, ela pode estar prevista em uma súmula vinculante, ela pode estar prevista em um decreto, ela pode estar prevista em uma lei em sentido estrito. Já a responsabilidade penal só pode ser prevista em lei em sentido estrito.
Artigo 5º, inciso 39º da Constituição Federal. Nullum crimen, nulla pena, sine lege prévia. Tomem cuidado. O que significa essa expressão? Nullum crimen, nulla pena, sine lege prévia. A gente tem aquela tendência natural de traduzir nullum e nula como se fosse nulo, né? Ou nula, porque foi aquilo que a gente estudou na aula de número 16. Não! Em latim, nullum e nula significam inexistentes. Então, quando eu vejo lá em Cesare Bonesano, Marchese Beccaria, na obra clássica dos Delitos e das Penas, nullum crimen, nulla pena sine lege prévia, isso significa não existe crime, nullum crimen, não existe crime, nulla pena, não existe pena, não, sine lege prévia, se não houver uma lei em sentido anterior, no sentido de que as normas jurídicas incriminadoras, penais, precisam sempre estabelecer condutas penalmente relevantes dali por diante, e sempre por meio de atos do parlamento. Nunca se admitirá a criação de um crime por força de um contrato. Já uma hipótese de responsabilidade civil, claro que haverá, tanto que a gente falou na dicotomia anterior em responsabilidade contratual. Terceira dicotomia que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, responsabilidade subjetiva versus responsabilidade objetiva. A responsabilidade subjetiva, como nós veremos no nosso próximo encontro, ela pressupõe a demonstração dos 4 cavaleiros do Apocalipse, os 4 pressupostos da responsabilidade civil. O elemento formal, a conduta, comissiva ou omissiva, o elemento material, o dano, o elemento causal, chamado nexo de causalidade, a relação de causa e efeito entre a conduta e o dano, e, finalmente, a culpabilidade. Se eu não provo a existência desses 4 elementos, indenização normalmente eu não receberei. Ocorre que eu tive a oportunidade de observar vocês no finalzinho da aula de número 8 do nosso curso, Disposições Gerais atinentes às pessoas jurídicas. Eu deixei o artigo 43 do Código Civil para o final dessa aula de número 8. Eu tive a oportunidade de falar a vocês que existe uma outra forma de responsabilidade, mais moderna, e que facilita a vida da vítima quando ela precisa receber uma indenização. A essa responsabilidade civil mais moderna dá-se o nome de responsabilidade civil objetiva. E na responsabilidade objetiva, a vítima recebe a indenização desde que prova a existência de conduta, dano e nexo causal. Ela precisa provar a existência de conduta, dano e nexo causal? Sim. Como na responsabilidade contratual, que eu prefiro chamar de negocial. Na responsabilidade objetiva, se eu não provar que houve dano, eu não vou receber indenização alguma. Agora, qual é a facilidade que eu tenho na responsabilidade objetiva, similar, aliás, àquilo que se verifica na responsabilidade contratual? Eu não preciso provar a existência de culpabilidade daquele que eu busco, daquele de quem eu busco receber indenização. Seja o agente lesante, que causa o dano, seja alguém que por ele acabe respondendo. Então, nós vamos verificar aqui a existência de uma espécie de relevância dessa distinção na temática do ônus da prova. O que é o ônus da prova? O ônus da prova é aquela espécie de responsabilidade que me incumbe de lutar pela satisfação dos meus próprios interesses. Quando eu tenho de cumprir um dever, eu adoto certas condutas que, se observadas, fazem feliz a uma outra parte. Então, assim, eu fui contratado para dar aulas. Se eu acabo dando as minhas aulas, isso não melhora a minha vida. Isso acaba melhorando a vida da faculdade que me contratou. Acaba tornando os alunos talvez mais instruídos. Mas para mim não favorece nada que eu fique falando. No que diz respeito ao ônus, não. Quanto mais eu me esmerar na observância de um determinado comportamento, melhor, tendencialmente, é a minha situação. Se o Estevão alega alguma coisa em seu favor, mas não prova, qual é a chance daquela sua alegação vir a ser acolhida por um magistrado? A chance é muito pequenina. Então, para que eu consiga tornar mais robusta e mais provável, robusto e mais provável a chance de acolhimento da minha alegação, eu me empenho bastante em tentar provar tudo aquilo que por mim foi alegado. Para que o magistrado diga, não, o que o Estevão falou é verdade, viu? Não é só conversa da parte deles, tá? É fartamente provado pelos documentos que foram acostados aos autos. Pronto? Então eu me desincumbi de um ônus. Mas esse ônus favorece quem o exercita, e não um terceiro. Pois bem,
No que diz respeito à responsabilidade civil, é do interesse daquele que quer receber a indenização provar a conduta, o dano, anexo de causalidade e a culpabilidade do virtual responsável. No âmbito da responsabilidade objetiva, não haverá a necessidade de prova de culpabilidade. Só que aqui eu costumo dizer aos meus alunos que existem duas modalidades de responsabilidade civil objetiva: a responsabilidade objetiva processual e a responsabilidade objetiva material. A responsabilidade objetiva processual é aquela que inverte o ônus da prova, mas não elimina uma determinada discussão. Vamos dizer assim, se a minha esposa, que está casada comigo há muitos anos, se ela dá à luz durante o casamento a uma criança, aquela criança será presuntivamente do Estevam. Então, nasceu a criança, não precisa se fazer um DNA para que aquela criança seja registrada como minha filha. Muito que bem. Mas essa presunção pode ser elidida, pode ser afastada? Sim, porque é uma presunção relativa. Se eu olho para aquela criança, minha esposa é negra e a criança é nipônica, faço um exame de DNA e acabo elidindo a presunção de paternidade. E aí se percebe, né, que mesmo durante a constância do meu matrimônio, a minha esposa manteve relações com outra pessoa, que é o pai da criança, e aquela criança não corresponde a uma minha filha. Então essa presunção pode ser afastada. A temática da paternidade pode ser discutida ainda. Vocês sabem que isso vem do próprio direito romano, né? Se um sujeito viesse a falecer, a criança que nascesse até 300 dias após a sua morte era presuntivamente filha do defunto. Agora, se a criança era uma criança preguiçosa e que ficava no ventre da mãe por 301 dias, a criança não pôs o despertador para tocar e ela só sai do ventre da mãe com 301 dias, haveria uma presunção de que aquela criança não seria filha do falecido. Professor, mas se fosse possível fazer um exame de DNA na época, mesmo que fosse possível, a criança não seria filha do falecido. Mas, professor, o exame de DNA prova que se trata só de uma criança preguiçosa, que o parto demorou a se realizar. Mas aquela presunção no direito romano de que a criança que nascesse após 300 dias da morte do suposto pai não era filha do defunto, essa era uma presunção absoluta, que não admitia prova em contrário. Então, sobrevindo essa presunção, a temática da paternidade estava fora de questão. Não se poderia questionar se era filho do falecido. Podia se questionar de quem era o filho, mas do falecido não poderia mais questionar. A questão já tinha sido completamente debelada. No âmbito da responsabilidade civil objetiva material, é exatamente isso que nós vamos verificar, né? Então, se presume que houve culpa da parte do responsável ou da parte do lesante, e ele não tem a possibilidade de provar que não se portou de maneira negligente, que não se portou de maneira imprudente, de maneira imperita, ou que não houve dolo de sua parte. Não, via de regra, ele terá de responder, desde que a vítima prove a existência de conduta de dano em nexo de causalidade. Eu pediria a vocês que, por gentileza, procedessem à leitura do artigo 936 do Código Civil. É um artigo que vai ser estudado por vocês com o professor Rodrigo Gago, nosso diretor, quando estiverem no segundo semestre do quinto ano do curso de graduação. Mas vocês vão ver que a responsabilidade por atos, ou por fatos, para ser mais preciso, de animais que estejam sob meus cuidados, a responsabilidade do Estevam é objetiva. Mas o meu cão feroz estava no elevador e acabou mordendo uma criança. Mas eu provo que o cão estava lá com os equipamentos de proteção, com a focinheira e tudo mais, mas era um cão muito feroz e acabou mordendo a criança, mas eu fiz tudo que eu podia para evitar. Vou ter de responder? Sim, terei de responder ainda assim. Por quê? Desde que se prove que a criança estava no mesmo elevador em que estávamos eu e meu cão, se provarmos que o braço da criança acabou sendo destruído graças à mordida daquele cão, não adianta o Estevam tentar provar que não houve culpa de sua parte. Havendo a demonstração da conduta, estando eu com o meu cão no elevador, do dano, o braço mordido da criança e do nexo causal, o braço só está mordido porque o cachorro efetivamente atacou a criança, então o Estevam terá de pagar a indenização. Mas o Estevam estava tomando tanto cuidado, é que o cão estava muito nervoso. Era um cão tão calminho, mas naquela circunstância estava muito nervoso. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, não vou entrar no mérito, hoje em dia, se
nos termos do artigo 936, nós estamos falando da responsabilidade por fato de animal, não existe a possibilidade do custodiante desse animal provar que não houve culpa de sua parte. Mas, voltando aqui um slide, se vocês puderem, procedam à leitura não apenas do 936 do Código Civil atual, mas também do artigo 1527, inciso 1º do Código Civil de 16. Notem que essa regra do 1527, inciso 1º do Código Civil 16, está mencionada na última linha, do último hífenzinho, do último alvéolo aqui desse slide anterior. Nessa disposição do Código 16, haveria uma presunção de culpabilidade se o cão mordesse o braço da criança, mas isso com base no Código 16, tá? Mas o Estevão poderia fazer prova de que tomou todos os cuidados necessários. Então, as câmeras de segurança filmariam que o cão, quando a criança entra no elevador, ele estava lá com a focinheira, que o Estevão o segurava com energia. Bom, então eu fiz tudo que estava ao meu alcance para impedir aquele tipo de infortúnio. Mas, infelizmente, o cão entrou em surto e acabou mordendo a criança. Lamento. Este lamento, que era compreensível, de acordo com o artigo 1527, inciso 1º do Código Civil, porque a temática da culpabilidade continuava em discussão, muito embora não houvesse a necessidade de que a criança provasse a existência de culpa de minha parte. Hoje em dia, esse tipo de justificativa não se admite mais, porque presumida a culpabilidade do custodiante daquele animal, a culpabilidade está fora de discussão. O único caminho que eu terei é o de me afastar da responsabilidade civil, provando que não houve conduta, que não houve dano ou que não houve nexo causal, que eu não estava com o meu cachorro do elevador no momento em que a criança ali entrou, que não houve dano, o braço da criança está em perfeito funcionamento, ou que não existe nexo de causalidade, que o machucado no braço da criança deriva de outra fonte, ela caiu, ela tropeçou, seu pai a espancou, sei lá, mas não se tratou de uma agressão perpetrada pelo meu cachorro. Bom, muito bem. Professor, e qual das duas responsabilidades prevalece entre nós? A objetiva ou a subjetiva? As duas. No regime do Código Civil de 1916, falávamos em responsabilidade subjetiva. Entre nós, falaremos, com base no Código de 2002, nas duas modalidades de responsabilidade civil, simultaneamente, a subjetiva e a objetiva. Todavia, se pode dizer que, sempre que houver uma regra específica prevendo responsabilidade objetiva, a vítima não precisa provar a culpa de quem ela acusa como sendo o lesante, o agressor, ou o responsável pelo lesante, pelo agressor. Se não houver uma regra específica sobre essa situação, dispensando a vítima da prova da culpabilidade, via de regra, estaremos, então, diante da cláusula geral do artigo 927 do Código Civil, e a vítima vai receber indenização, mas, além de provar a conduta do nexo causal, precisará provar também a culpabilidade. A gente costuma dizer que nas relações interindividuais específicas prevalece a responsabilidade subjetiva. Quando os dois sujeitos são do mesmo tamanho, vamos dizer assim. É o que se verifica numa batida de trânsito. Agora, quando existe relação entre o sujeito e o grupo, nas relações entre indivíduo e grupo, nas relações em que existe desigualdade entre os envolvidos, aí prevalece a responsabilidade objetiva. É o que nós vamos verificar no Código de Defesa e Proteção do Consumidor, em que o consumidor é vulnerável, o consumidor muitas vezes é hipossuficiente, e nesses casos ele vai ser favorecido por uma responsabilidade mais pródiga no oferecimento de indenizações às vítimas de um determinado ato ilícito praticado por um fornecedor. Já no que diz respeito também às relações trabalhistas, em todas e quaisquer espécies de vulnerabilidade ou hipossuficiência, nós vamos encontrar a responsabilidade objetiva a prevalecer. Do ponto de vista da teoria geral do direito, não se esqueçam disso, o 927 do Código Civil, que é a regra mais importante, que vocês vão estudar a partir do 5º ano com o nosso diretor, o professor Rodrigo Gago, o caput, né, a regra geral é a responsabilidade subjetiva. Então, só haverá responsabilidade objetiva, a mais fácil de redundar em indenização, quando o legislador expressamente assim estabelecer. Se ele não estabeleceu expressamente a responsabilidade objetiva, prevalece a regra geral com a necessidade de prova também de culpabilidade. Isso em teoria. Na prática, se a gente comparar
estatisticamente, do ponto de vista sociológico, aí nós vamos ver que de cada 10 ações de indenização que entram nos nossos tribunais, um número muito maior do que 5 acabam sendo fundadas em responsabilidade civil objetiva, ou seja, as hipóteses de responsabilidade objetiva são tão frequentes na nossa legislação e acabam sendo tão frequentemente invocadas que aquilo que era exceção vai se tornando regra entre nós. Mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista teórico, é uma exceção ainda. Tentando explicar isso que realmente às vezes pode nos deixar meio confusos, né? Com base numa analogia. É só uma analogia, isso não acontece na prática. Quem tem que dar aula para vocês? Professor ou monitor? Professor. Ah, mas o monitor às vezes pode cobrir uma falta do professor para evitar que os alunos fiquem sem aula? Bom, se é uma situação excepcionalíssima, o professor pode gravar uma aula que às vezes não aparece. Hoje eu tive que acompanhar minha mãe numa cirurgia. Na quinta-feira tem de estar presente numa palestra, mas se é uma situação excepcional, muito que bem, aí se grava a aula, se passa uma atividade, o monitor comparece. Agora, quando o monitor aparece mais ele do que o professor, a gente nem sabe que cara que o professor tem, aí é sinal de que nós estamos diante de uma exceção que vai se tornando regra, e isso nem sempre é desejável. A gente precisa analisar, porque em alguns casos é benéfico que a exceção se torne regra, mas via de regra não é isso que se deve verificar. Então, do ponto de vista sociológico, a responsabilidade objetiva, que é excepcional, acaba se tornando ordinária. Tamanho modo frequente, acaba sendo a sua invocação nos nossos tribunais. Para encerrar a nossa conversa de hoje, gostaria de falar a respeito de imputabilidade e responsabilidade. Bom, eu dei a vocês um exemplo na aula imediatamente anterior do meu filho Andrezinho, né? Não sei se vocês se recordam, dizendo que o Andrezinho entrava depois do almoço, ele queria ir embora para ver a mãe, e aí eu falava, olha, você ainda está tomando seu sorvete, não vai entrar no meu carro, limpíssimo, com o seu sorvete. Então, trata de tomar sorvete antes. Ele, mas papai, eu falo, se vira, eu vou ficar aqui sentado no banco, jacarezando, porque eu comi muito no almoço, vai dar suas voltas aí, quando você terminar o sorvetinho, a gente vai embora. Aí o Andrezinho entra sozinho, ele, o sorvete, o coelhinho Sansão, numa cristaleria. Ele começa a rodopiar o coelhinho Sansão. E ele acaba destruindo os cristais. Pergunta que se faz: existe responsabilidade do André por parte daqueles danos por ele causados? Bom, em linha de princípio, sim. Na verdade, vocês vão ver que antes do artigo 928, que prevê a responsabilidade civil dos incapazes, nós temos de aplicar nessa hipótese os artigos 932 e 933 do Código Civil. Isso vocês vão estudar com o nosso diretor, o professor Rodrigo, no 5º ano do curso de graduação. Mas os genitores, no caso o Estevam, ele é responsável por aquela criança que está sob sua custódia. Muito embora, né, negligente, displicente, tenha largado a criança, né, enquanto dormia logo depois do almoço lá no banco da praça de alimentação. Pois bem, acabei sendo negligente. Em primeiro lugar, o valor do prejuízo experimentado pelo dono da loja vai ser cobrado do Estevam. E, nesse caso, a responsabilidade do Estevam é objetiva. Previsto isso no 933. 932.1 se estabelece que o Estevam tem que pagar a conta num primeiro momento. Mas daí eu preciso provar que o Estevam pisou na bola, que não acompanhou o filho, que estava dormindo e que se trata de uma criança demoníaca? Não preciso provar nada disso. O 933 estabelece que todos aqueles indicados no 932, inclusive o pai, com relação aos atos do seu filho, respondem objetivamente. Então não preciso, eu posso ser o pai mais diligente do mundo ou o pai mais displicente do mundo, nos dois casos eu vou ter de pagar aquela conta. Agora, eu sou professor universitário, não tenho de cair morto. No meu patrimônio, se você chacoalhar o Estevam de cabeça para baixo, não cai uma moedinha de 5 centavos. Mas o Andrezinho é bastante rico. Pergunto, será que o Andrezinho pode receber uma herança do seu avô? Será que o Andrezinho pode ter o seu patrimônio agredido para o pagamento dessa indenização? Bom, se efetivamente eu não consigo buscar a responsabilização do representante legal, subsidiariamente, num segundo momento, eu busco a indenização do próprio incapaz. Só que tem uma ressalva, né, prevista no parágrafo único 928. A responsabilidade do incapaz é uma responsabilidade subsidiária, claro, só se o representante não puder responder, mas ela é limitada. Então, se o Andrezinho tem 100 no seu patrimônio,
todo, e o prejuízo do dono da loja foi de 100, eu não posso pegar, olha, exatinho, né, aquilo que se precisar, não posso pegar todos os 100 que estão no patrimônio do Andrezinho para reparar o dano do dono da loja. Por quê? Porque senão o Andrezinho vai viver do quê? De luxo. Então, não posso privá-lo do indispensável para a sua própria mantença e para a mantença daqueles que dele dependem. Eventualmente, se o Andrezinho é uma pessoa muito rica, pode ser que ele acabe não apenas com o seu patrimônio satisfazendo as suas próprias despesas, mas inclusive as despesas de outras pessoas, de outros marmanjos bem barbados aí, que são os seus alimentantes. Bom, de toda forma, então a responsabilidade do incapaz é subsidiária e ainda assim acaba sendo uma responsabilidade limitada. Mas a pergunta que não quer calar: a responsabilidade do incapaz é uma responsabilidade por ato lícito ou ilícito? Bom, aqui vocês vão ver que existem duas teorias. A primeira teoria prevê que a responsabilidade dos incapazes é uma responsabilidade por atos lícitos. Por quê? Porque para alguns autores, eu não concordo com essa posição, para que haja um ato ilícito, o comportamento do Andrezinho precisaria ser um comportamento passível de culpabilidade, um comportamento inexcusável. Então, se for um comportamento reprovável, aí nós estaríamos diante de um comportamento ilícito. Mas se o comportamento dele não é censurável, não é reprovável, e vejam, o Andrezinho não tem ideia de que ele não pode rodopiar o coelhinho Sansão para destruir os cristais da loja. Para ele é lúdico, é divertido ver aqueles vidros, né, caindo no chão. Ele não sabe o quanto valem aqueles vidros, aqueles cristais. Bom, nesse caso, percebam que de um jeito ou de outro haveria ilicitude se ele tivesse consciência e capacidade de autodeterminação, e não haveria reprovabilidade, culpabilidade, se faltasse ao Andrezinho consciência do caráter ilícito da sua conduta ou capacidade de autocontrole e de autodeterminação. Para mim, todavia, está correta a segunda teoria, que estabelece que o Andrezinho praticaria um ato que não seria culpável, porque falta a ele, muitas vezes, discernimento para compreender que ele está fazendo errado, falta capacidade de autocontrole, autodeterminação, é um menino hiperativo, é um menino elétrico, e muito embora o comportamento dele não seja culpável, ainda assim será um comportamento antijurídico. E por que será um comportamento antijurídico? Porque graças àquela conduta, ele está violando direitos alheios. O direito subjetivo do dono da loja sobre os cristais está indo por água abaixo no momento que cada um dos cristais acaba caindo no chão. Bom, professor, agora me diga, do ponto de vista prático, sendo lícito ou sendo ilícito, o Andrezinho tem que pagar a conta? Tem de pagar a conta. Seja sendo lícito, seja sendo ilícito o comportamento dele. Então, qual a importância dessa distinção? Se a responsabilidade do Andrezinho seria por ato lícito ou por ato ilícito? Vocês vão ver comigo, só no próximo encontro, que, de acordo com o artigo 188 do Código Civil, uma das excludentes de antijuridicidade é a legítima defesa. Então, se por algum acaso o Andrezinho está destruindo aos pouquinhos, né, vários cristais da loja de cristais, não é porque se trata de um menor, de um incapaz, que o dono da loja precisa ficar de braços cruzados à espera do pai, que o pai acorde e apareça para evitar aquela odisseia. Não, pode o próprio dono da loja, de maneira moderada, claro, mas pode imobilizar o Andrezinho para evitar que ele prossiga naquela espécie de conduta. Por quê? Porque nós estamos diante de uma espécie de ato lesivo que está em progresso. Poderia lançar mão, sim, o dono da loja da legítima defesa. Claro, imobilizar o Andrezinho, botá-lo para assistir televisão, não pode cortar a cabeça do Andrezinho e utilizar no ritual satânico, que isso fique bastante claro. Agora, se nós compreendêssemos a conduta do Andrezinho como sendo uma conduta lícita, porque inculpável, insuscetível de responsabilização, aí nós estaríamos diante de uma empreitada daquela criança que não poderia ser objeto de legítima defesa. Então, a meu ver, o comportamento do incapaz é sim um comportamento ilícito, só que será insuscetível de culpabilidade penal e, do ponto de vista civil, poderá ser responsabilizado nos termos do artigo 928 do Código Civil, com aquela observação de que não é uma responsabilidade imediata. Primeiro, eu tento buscar a indenização do patrimônio do Estevam, e não sendo possível, 932, inciso 1º e 933, subsidiariamente, e não privando o incapaz do indispensável para a sua própria subsistência, eu acabo buscando a indenização do patrimônio do próprio André.
Nós veremos na nossa próxima aula, na quarta-feira, os pressupostos da responsabilidade extracontratual e teremos a oportunidade também de nos pronunciarmos sobre as excludentes de antijuridicidade previstas no artigo 188, os atos ilícitos por equiparação, no artigo 187, no chamado abuso de direito. Bom, no que me diz respeito, era isso que eu gostaria de observar vocês hoje. Vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se existe alguma pergunta, mas eu acredito que... Ah, tem sim, da Lívia. Professor, nesse caso, quem vai responder pelo incapaz, o seu responsável? Então, seriam os seus pais a pagar a cota, do exemplo? Sim, no caso, Lívia, em primeiro momento, em linha de princípio, quem paga a indenização serão os responsáveis. E aquele responsável que tem a custódia. Quem não tem a custódia, não tem de pagar a conta em linha de princípio. Então, se nós temos uma guarda unilateral, então somente a minha esposa, ex-esposa, a genitora, cuida do Andrezinho, se ele acaba provocando essa espécie de prejuízo, em linha de princípio, não tendo eu a custódia, não teria eu de ser responsabilizado, só minha esposa. Mas, em linha de princípio, serão os pais os responsabilizados. Se eles não tiverem meios para tanto, subsidiariamente poderá ser repercutido o patrimônio do próprio incapaz. Espero que tenha ficado mais claro, hein, Lívia? Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, lancem mão do chat, lancem mão também do microfone, ou encaminhem as dúvidas de vocês para o meu e-mail, estevam.pousada@direitospc.br, com E no começo, E no final, ponto pousada, que é meu sobrenome, @direitospc.br. Na próxima quarta-feira, nós vamos encerrar a aula de número 18, falando então sobre esses assuntos por mim antecipado, e na próxima semana nós vamos dar início à nossa última aula. Na verdade, não é a última aula do ponto de vista formal, mas do ponto de vista material, eu considero a aula de número 19 como sendo quase que o grande finale, né, do nosso curso, e a aula de número 20 é meramente protocolar. Eu estou me organizando, eu não posso prometer ainda, eu convidei um professor para que possa, na qualidade de ilustre convidado, proferir uma palestra para vocês. Ainda preciso verificar se haverá disponibilidade da parte dele e quais são as datas e períodos disponíveis, mas para que talvez a gente tenha uma espécie de ato diferente no encerramento do nosso curso. Vamos ver se eu tiver essa possibilidade. Aí, depois da aula de número 20 sobre prova, nós vamos encontrar uma aula especial. Não havendo essa possibilidade, eu mesmo vou encerrar o curso com algumas considerações sobre hermenêutica civil, para tentar colocar em comunicação, né, em compasso, a minha disciplina de Direito Civil com a disciplina da professora Denise Awad. O André levantou a mão. Diga lá, André, qual a sua dúvida? Oi, professor, boa noite. Em relação à prova substitutiva, eu entrei no segundo bimestre, eu gostaria de saber o que o senhor cobra, se é a matéria do primeiro ou de todo o ano. André, então, eu vou precisar ainda conversar com a nossa coordenadora. Eu explico por quê. Se você conversar com seus colegas, eu jurei desde o primeiro dia do curso que a matéria seria acumulativa. Então, em linha de princípio, sendo a matéria acumulativa, tudo que foi lecionado desde a primeira aula vai cair na quarta prova, e também na substitutiva e também no exame. Se por algum acaso a matéria da quarta prova não for acumulativa, aí a matéria da substitutiva e do exame também não será. De modo que isso vale, atenção para isso, André, isso vale para a minha matéria só, não vale para a matéria dos outros professores. Mas na minha matéria, não importa qual a prova perdida pelo aluno, a matéria da prova substitutiva é sempre a matéria da quarta prova. Por quê? Porque daí, em questão de 15 dias, o aluno estuda uma vez só, né, para 2 provas, então acaba sendo um elemento facilitador para ele. É que no caso desse ano, como a prova é acumulativa, não vai fazer muita diferença. Agora, se por algum acaso, sei lá, vai que baixa o santo no Estevão, o Estevão virou um sujeito muito bonzinho e resolve dar só a matéria do quarto bimestre na quarta prova, se isso acontecer, fique atento. A prova substitutiva, não importa que você tenha perdido a prova do primeiro ou do segundo bimestre, ainda assim, a matéria da prova substitutiva será a matéria da quarta prova também. Então, vamos aguardar, vamos ver como é que as coisas andam. Quem sabe vocês se comportem bem,
não estou falando você, André, estou falando dos alunos do primeiro ano, não estou fazendo chantagem, não, tá? Mas quem sabe o meu coração amoleça até a quarta prova, a gente tem um pouco de matéria, uma matéria mais reduzida. E aí isso vai produzir efeitos, inclusive, na prova substitutiva. Mas isso só na minha matéria. Há alguns professores que falam, perdeu a primeira prova? Então a matéria vai ser a da primeira prova. Perdeu a segunda prova? Então a matéria da substitutiva vai ser a da segunda prova. Ficou mais claro? Ficou sim, professor. Obrigado. Então tá bom. Uma boa noite para todos vocês e nos vemos na próxima quarta-feira. Um forte abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.